Meus amados e diletos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Estamos de volta, trazendo mais um conteúdo e dando continuidade ao nosso estudo, à nossa análise bíblica, no capítulo 15 de 1 Samuel. Nesse conteúdo estaremos analisando, portanto, o versículo 24 e o versículo 25. O fracasso de Saul e o seu sentimento de remorso, ao invés de um arrependimento sincero diante de Deus. No nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o fracasso de Saul e a repreensão que Samuel trouxe ao monarca pelas práticas erradas tomadas por ele ao longo da sua vida, ao longo do seu reinado. Até aqui estamos tratando da biografia especificamente de Saul. Por isso, eu gostaria de ler com você esses dois versículos, o versículo 24 e o versículo 25, para que Deus nos ajude a extrair as realidades do texto em pauta e pôr em prática em nossa vida ministerial. Porque, de certa forma, nós estamos relacionados e condicionados a essas mesmas experiências que Saul teve. Observe os dois versículos, o que diz a palavra de Deus. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Versículo 25. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. O que nós podemos de antemão extrair dessa mensagem suplicante de Saul é que de fato ele está admitindo o seu erro. Ele está admitindo o seu pecado e implora ao profeta pelo perdão. Mas a questão é, Saul de fato está demonstrando arrependimento sincero ou apenas um sentimento de remorso e nada mais? Em nosso conteúdo anterior, nós fizemos uma distinção entre o que é o arrependimento do coração e o sentimento de remorso. O apóstolo São Pedro, quando pecou, negando o seu Senhor, a Jesus Cristo, ele se arrependeu de coração e suplicou com lágrimas o perdão de Jesus Cristo, demonstrando o arrependimento sincero. Em contrapartida, quando Judas negou ao Senhor Jesus Cristo, ele sentiu simplesmente remorso, atirou as moedas fora e correu
e foi se enforcar. Então, o arrependimento conduz o homem a Cristo. O remorso conduz o homem ao suicídio, à depressão, à morte e o afasta de Deus. No caso de Saul, os versículos 25 e o versículo 30, vamos constatar que Saul estava usando de falsidade. Vamos ler os dois versículos e fazer uma comparação? Olha o versículo de número 25, a expressão: agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Aparentemente parece que ele está implorando o perdão sincero. Mas o versículo 30 desmancha e desmascara esta hipocrisia de Saul. O verso diz assim: Saul repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Um pedido de perdão e ao mesmo tempo buscando honra própria. É esquisito, não é? Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Conforme eu disse, ele nunca expressava o meu Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, etc. Ele sempre expressava o seu Deus, o teu Deus. Isso demonstra que ele era consciente que estava desviado de Deus. Essas declarações de Saul demonstram claramente que ele não estava usando de sinceridade, mas eram declarações mentirosas. Percebemos que ele se preocupava apenas com os resultados dos castigos ameaçadores. Se preocupava com a sua própria honra e não em mudança de natureza, de procedimentos. O verdadeiro arrependimento é para Deus algo que nasce no coração da pessoa e traz consigo mudanças. Você percebeu aqui a declaração egocêntrica e arrogante de Saul? Ele exprimiu em suas palavras e disse: pequei, e pronto. Enquanto Davi, quando pecou e foi abordado pelo profeta, ele confessou e disse: pequei contra o Senhor. E Deus perdoou o seu pecado, pois o seu pecado fora confessado e reconhecido como um agravo à santidade divina. Enquanto Saul simplesmente exprimiu: eu pequei, fica comigo, vem me honrar diante do meu povo, dos meus familiares e diante do povo de Israel. Que hipocrisia, que frieza de natureza desse rei arrogante. Deixamos aqui bem claro
que Samuel não está afirmando que o pecado de Saul é imperdoável. Não. Não está dizendo que Saul não tinha possibilidades de receber o perdão de Deus. O texto não se trata de pecado imperdoável, mas a sua situação diante de Deus era de que Saul estava impossibilitado de continuar como rei de Israel. Não tinha absolutamente nenhuma condição diante de Deus e do profeta. Saul, se arrependesse de coração, receberia o perdão, mas não se arrependeu. E nós veremos isso em toda a história, em toda a sua biografia, até a sua morte. Até aqui nós estamos analisando a sua história. Logo, logo estaremos analisando a história de Saul junto a Davi, envolvendo a Davi. Logo, logo, Davi entrará em cena, pois o rei, apesar de ser deposto por Deus do trono, ele ainda permaneceu ali por alguns anos, por vontade permissiva de Deus, até porque Saul era um cara experiente na guerra e Davi precisava aprender muitas coisas até ocupar o trono de todo Israel, conforme veremos no contexto das histórias posteriores. Eu finalizo esse conteúdo afirmando que Saul terminou experimentando os resultados da sua arrogância, da sua prepotência, do seu egocentrismo, da sua obstinação, da sua desobediência. Ele termina experimentando o gosto de toda essa desobediência, a reprovação total. E é disto que se trata. E que o seu pedido de perdão era apenas uma hipocrisia, uma falsidade, pois ele estava mais preocupado em ser honrado do que receber o perdão de Deus e mudar de vida. Que isto sirva de exemplo para nós, para você, meu caro pastor, presidente da igreja, dirigente de congregações, para que nós possamos analisarmos a história de Saul e nós possamos extrair lições que moldule a nossa conduta, a nossa vida ministerial. E que Deus tenha piedade de nós e que o seu chamado permaneça em nosso coração, que a nossa missão permaneça e o Senhor jamais o tire de nós. Por isso devemos parar, analisar e saber que a igreja que está sob sua responsabilidade não é um patrimônio seu. Você não pode agir como um tirano espiritual. Você não pode agir como um falso profeta, ganancioso, materialista, mundano, que se preocupa apenas em satisfazer seu ego, sua função, sua posição, e assim despreza aqueles a quem Deus chamou para o ministério.
expulsa da igreja com medo de perder o seu cargo. Cuidado, porque você pode estar atrás do púlpito no altar como um pastor presidente, como um pastor local e regional. Mas, aos olhos de Deus, você já foi substituído, destituído há muito tempo. E a qualquer momento o troco vem. A ação de Deus vem. O juízo de Deus vem. Então faça um exame retrospectivo, introspectivo e analise a sua condição diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Em o nosso próximo conteúdo estaremos analisando o fracasso de Saul e a substituição. Quando Deus definitivamente o rejeita no trono e escolhe a Davi, um rei segundo o seu coração. Deus lhe abençoe. Fique na paz. Em nome do Senhor. Rogo as suas orações em meu favor, para que Deus venha me guardar em sua misericórdia, em sua graça, e que esta chama permaneça na minha alma e no meu coração. E que o Senhor Deus possa me conceder muitas vitórias ministeriais que preciso muito para a minha vida. Paz de Cristo. Fique na paz.